Aqui é a professora Lucy Donegan, da Universidade Federal da Paraíba. A gente vai agora continuar com alguns exercícios de perspectiva em fuga, como exercícios à mão livre, com um ponto de fuga principal, aproximando o raciocínio do método dos arquitetos. Então, abstração um pouco mais geométrica, de construção de uma vista a partir da imaginação e a partir de alguns parâmetros de tamanho e de forma de um espaço e do local do observador. O ponto de fuga, na realidade, é um local na nossa visualização do mundo tridimensional que equivale ao nosso limite visual de um conjunto de linhas com a mesma direção. Todas as linhas horizontais, inclinadas em relação ao quadro e ao nosso olho, vão estar situadas em algum lugar que se refere a um reflexo da nossa altura no espaço, ou linha do horizonte. Se inclinássemos a cabeça para baixo ou para cima, já não seria essa situação. A linha do horizonte já não estaria exatamente na nossa altura, porque a gente estaria olhando para cima. E aí as linhas verticais também estariam no nosso olhar, convergindo para um ponto. Aqui nesses exercícios e nos próximos, a gente não vai considerar esse tipo de situação, mas pode ser levado em conta quando vocês estiverem fazendo um desenho a partir da observação. E aí observar quando essas linhas verticais também estão, de alguma maneira, convergindo para se aproximar ou se distanciar entre si. Nos exercícios de 1 a 4, a gente está situando o quadro como se tivesse no fim do desenho, né? Então, a gente está desenhando o fundo aqui no posicionamento do quadro e tudo que a gente está desenhando em fuga está indo para frente e, portanto, está aumentando em relação ao quadro. Então, esse desenho inicial é um pouco menor e aí a gente amplia o restante do que está indo em fuga. Mais para frente, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai iniciar o desenho colocando o quadro um pouco mais para frente e aí tudo que está indo para trás do quadro está diminuindo de tamanho. A gente vai fazer isso em alguns casos quando o objeto está inclinado em relação ao quadro e aí teremos dois pontos de fuga principal. E aí nesse caso a gente vai colocar uma planta em cima para pegar a relação da distância do observador à planta e desenhar a perspectiva no meio dessa distância, transferindo as medidas da relação do observador com o objeto e as projeções no quadro. O primeiro exercício que a gente fez também centralizando o quadro em relação à folha, o plano em relação à folha, e, portanto, considerando que o observador estava no meio da sala. Então, o tanto que eu via de um lado ou do outro, ou em cima e embaixo do ambiente, era proporcional. Estou vendo todos os lados de uma maneira parecida. Agora a gente vai fazer uma situação um pouco diferente. O quadro está na mesma situação em relação à linha de terra e o início do desenho do fundo, então o tamanho desse início aqui pode ser parecido, mas a gente vai colocar o observador um pouco mais para um lado ou um pouco mais para cima do ambiente. Então, nessa situação, por exemplo, do observador estar um pouco mais para a direita, a gente vai iniciar o desenho do fundo um pouco mais para a direita, porque a gente vai acabar vendo um pouco mais o lado esquerdo do quadro. Então, a gente acaba vendo mais o lado oposto ao qual a gente está. Às vezes, a gente precisa estar um pouco mais distante de um objeto ou de um lado para ver aquele lado melhor. Então, o exercício 2 vai ser o observador ainda com altura no meio do ambiente, mas um pouco mais perto de um dos lados em relação à largura do ambiente. Vocês podem até escolher outro lado, caso prefiram. O exercício 3 é o observador com altura um pouco mais elevada em relação ao ambiente e um pouco mais perto de um dos lados. E aí vocês também podem variar o lado, mas o observador ficar
um pouco mais acima. Nesse caso, a gente vai estar vendo um pouco mais o chão também. Então, o fundo do desenho inicial a gente vai ter que situar um pouco mais para cima para poder visualizar mais do chão. A gente também está aproveitando para não só inserir elementos no ambiente, no desenho dessas perspectivas, assim como modificar o ambiente em relação à modulação inicial. Então, vai ter um lado que a gente pode mudar um pouco o que tem ali em vez de uma parede, ou pode subir um pouco o teto, né, para visualizar um ambiente um pouquinho diferente daquele inicial. Vocês podem ver que essa própria construção a partir do método dos arquitetos é interessante para visualizar possíveis repercussões no olhar do observador de reformas no ambiente. Os elementos desenhados no ambiente podem variar um pouco em relação ao que eu estou desenhando nesses exercícios, e vocês ainda podem criar elementos novos a partir das modulações criadas. E a gente está raciocinando que essa modulação inicial que a gente está criando tem a ver com o espaçamento de 60 por 60 centímetros. E aí, a partir daí, vocês podem pensar no que seriam os tamanhos reais de alguns objetos. Então, no exercício 2, a gente vai fazer o observador no meio do ambiente, mas ele um pouco mais situado pelo lado esquerdo. Então, vou começar a desenhar o fundo pensando em ele ser uma parte que não ocupe mais de 1/3 da altura da folha e ele situado um pouco mais para a esquerda. A modulação de trás é aquela mesma proporção de 4 módulos de altura por 6 de lado. Eu estou situando o objeto um pouco atrás do ambiente, o observador pelo lado esquerdo e pelo meio da sala. E aí eu vou puxando as linhas de fuga, que talvez eu até precise refazer algumas dessas linhas para conseguir pegar a inclinação um pouco mais aproximada de como está vindo do ponto de fuga. De qualquer maneira, outras linhas que vão sendo colocadas, eu posso refazer. Então, eu traço uma linha batendo naquele canto da modulação em verdadeira grandeza, batendo no quadro, para pegar a profundidade da primeira modulação, e a partir disso eu também vou desenhando as linhas em fuga do chão, para depois eu poder traçar uma diagonal e aproximar o restante dos espaços em fuga. O restante dos espaços em fuga do chão. Todas essas linhas elas estão aumentando de tamanho, mas são paralelas, ou deveriam ser paralelas, ao plano lá atrás. Depois eu resolvi que lá em cima eu quero que um dos lados desse ambiente tenha um teto um pouco mais alto. Então, na verdade, eu já estou fazendo meio que como se fosse uma reforma do ambiente, e essas linhas do teto também estão indo para o ponto de fuga. Eu reforço um pouco as linhas que vão ficar em relação às que não vão ficar. Depois eu resolvi que a cada 1 ou 2 pedaços de chão eu vou ter uma coluna. E lá atrás eu botei uma modulação dessa coluna como se fosse uma distância de uma modulação. E essas linhas também da profundidade do pilar estão paralelas ao quadro. Eu fiz só um pouquinho de distância aqui para pegar a profundidade desses pilares e depois eu fui para o outro lado da parede para desenhar uma porta. Essa porta está na distância de uma dessas modulações, então seria uma porta pequena de 60 centímetros. Aos poucos eu fui imaginando que esse lado onde tem os pilares é um espaço aberto, então eu poderia desenhar grama, eu poderia desenhar céu, eu poderia desenhar uma outra vista. E aí, para definir um pouco mais essas colunas, eu aproveitei para pintar essas colunas, para destacá-las do ambiente,
e ainda posso continuar o teto que está chegando até o fim dessas colunas. Eu também resolvi depois, além de definir as linhas que vão ficar, em vez de estar apagando as linhas de construção, eu também resolvi que eu vou fazer uma paginação no piso que tem a ver com o desenho em preto e branco de cada peça, dividida no meio, formando esses losangos. E aí eu consigo ter uma visão, por exemplo, de como é que ficaria o ambiente se as peças do chão não fossem simplesmente brancas. E aí eu vou pintando um pouco. Vocês podem fazer nessa situação um pouco diferente, mas algum tipo de mudança de piso. E aí o que está se aproximando mais do observador, eu estou deixando esse desenho e ficando um pouco menos definido, como se ele estivesse chegando ao fim do desenho ou se não está muito perto do observador. No exercício 3, a gente vai ter uma situação um pouco diferente, de colocar o observador mais alto do que no meio do ambiente, e logo o fundo do quadro está sendo colocado um pouco mais para o canto superior direito, porque o observador vai ver um pouco mais o lado esquerdo da folha. Nesse caso, o fundo do desenho até poderia ter sido colocado um pouco mais para a esquerda, e aí eu conseguiria ainda ver um pouco mais esse lado direito. Eu vou traçando as linhas a partir do ponto de fuga. O fundo da sala é essa mesma paginação de 4x6. Eu vou encontrar a linha a partir do observador em relação àquela modulação em verdadeira grandeza, e aí eu vou distribuindo a paginação do piso como eu fiz nas outras vezes. Na diagonal eu vou pegar essas linhas verticais, essas linhas horizontais do chão. Eu não estou traçando tanto do lado direito porque eu quero fazer um rebaixo. E esse rebaixo, eu estou imaginando que é um lugar que uma pessoa, por exemplo, pode sentar, mas vocês podem imaginar uma outra situação aí também. Eu vou reforçando um pouco as linhas que estão ficando do ambiente e vou ajustar esse piso de baixo, porque eu vou estar vendo ele ainda um pouquinho mais. Depois eu estou imaginando uma janela do lado esquerdo, eu vou imaginar também uma janela do lado direito. Essa janela do lado esquerdo eu estou pegando como se fosse um quarto dessa modulação de profundidade, mas eu também estou imaginando como se tivesse um vidro ali. Eu vou ampliar ainda esse teto do lado de onde eu estou, e aí o teto é em parte essa rampa, né? Esse plano inclinado que está descendo para ali. Você pode imaginar como se fosse uma coberta que está dando um apoio a uma parte da coberta, da inclinação da coberta. A janela zona do lado direito eu botei maior. Vocês podem botar outros 2 elementos nessa sala. E estou pintando com azul. Depois eu também vou diferenciar esse piso que está baixando. Eu poderia ainda imaginar metade dessa distância para baixo como se fosse uma escadinha. Estou imaginando um bloco subindo, que também poderia ser a forma para criar uma mesa, né? Eu poderia inserir um círculo dentro disso. E vou subindo as verticais e as laterais estão indo para o ponto de fuga ou paralelos ao quadro. Vou ajustando, finalizando o desenho. Depois, de repente, eu ainda aproveito para reforçar algumas linhas dos cantos e para desenhar parte da sombra da parede. Espero que tenha sido interessante para vocês